Vamos a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Na aula passada estávamos falando sobre função quadrática. Desta vez nós vamos falar sobre a inequação de segundo grau. Mas lembrando que na aula passada nós falamos do que seriam os zeros da função quadrática, o que seria o gráfico da função quadrática, que é uma parábola. Nós mostramos como descobrir onde tocam os eixos x e y. Lembrando que o eixo y toca quando você olha para o valor de c. Já onde toca o eixo x corresponde aos zeros da função. Falamos também a respeito do vértice que pode ser encontrado através do x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. Lembrando que esse y do vértice corresponde ao valor da função. E esse valor ele pode ser máximo, ele pode ser mínimo, de acordo com a concavidade, já que ela pode estar voltada para cima ou para baixo. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre inequação do segundo grau. E já vamos logo para a definição, onde eu tenho que uma inequação do segundo grau da incógnita x é toda inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade, em que o primeiro membro é um polinômio do segundo grau e o segundo membro é zero. Neste caso, alguns exemplos: 3x² menos 8x menos 3 maior ou igual do que zero, menos x² mais 0,5x menor ou igual do que zero, 5x² menos 2 menor do que zero e menos 4x² mais x mais raiz de 3 maior do que zero. Primeiro exemplo, nós vamos tomar aqui 3x² menos 8x menos 3 maior ou igual do que zero. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver uma inequação do segundo grau? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é tomar esta inequação e chamá-la de f de x, ou seja, o f de x é igual a 3x² menos 8x menos 3. E se eu quero descobrir como resolver essa inequação, a primeira coisa eu resolvo como se ela fosse uma função igual a zero, descubro os zeros da função, calculando o valor do delta. Lembrando que delta é b² menos 4ac, ou seja, menos 8², que é igual a 64, menos 4 vezes 3, que dá menos 12, vezes o valor de c, que é menos 3, fica mais 36. Então, se eu pego 64 mais 36, você tem um total de 100. Bom, mas aí eu preciso do valor de x. Lembrar que x é dado por quem? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vamos substituindo, você teria menos o valor de b, que é menos 8, mais ou menos a raiz do discriminante, que é 100, sobre 2 vezes 3, que é o valor de a. Ora, menos por menos aqui dá mais 8, mais ou menos raiz de 100, que é 10, dividido por 6. Então você tem duas possibilidades. Somar 8 mais 10, que dá 18, dividido por 6, dá 3, né? Ou ainda, você tem aqui o 8 menos 10, que dá menos 2. Neste caso, você teria duas raízes, 3 ou menos 1/3. Bom, feito isso, agora vamos para o estudo do sinal. Neste caso, nós vemos que o valor de a é um valor positivo, é igual a 3, é maior do que zero, com cavidade voltada para cima, vai tocar em 2 pontos porque eu tenho dois zeros diferentes. Portanto, o gráfico seria desta maneira. Lembrando que tudo que está abaixo do eixo do gráfico é negativo e o que está acima é positivo. Como eu quero maior ou igual a zero, nós vamos afirmar para vocês que a nossa solução seria dada por quem? Por um x que é menor ou igual do que menos 1/3, ou o valor de x ele é maior ou igual do que 3. Esta é a minha solução. Mais um exemplo. Neste caso, desse novo exemplo, você tem uma inequação quociente, onde você tem x menos 5 dividido por x² menos x menos 42 menor ou igual do que zero. Nós mostramos para vocês que quando eu tenho uma inequação quociente do primeiro grau, eu vou tomar a primeira parte, ou numerador, como sendo a função f de x, e pego a segunda parte, ou denominador, como sendo um g de x. Portanto, eu chamo estas duas funções separadamente, e o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou calcular quem são os zeros de cada função. Na função do primeiro grau, que é o x menos 5, é igual a zero, passo menos 5 para o segundo membro, você descobre que o valor de x seria igual a 5. Lembrando que numa função do primeiro grau, se eu quero estudar o sinal, eu teria que fazer o quê? Eu teria aqui que a função, como é do primeiro grau, você tem uma reta crescente, tá?
e tudo que está acima seria positivo, que está abaixo, negativo. Agora, quando eu olho para a equação do segundo grau, x² menos x menos 42 igual a zero. Vou calcular o valor do delta. Delta, nesse caso, seria menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12, ou menos 42, você vai encontrar um total de 169. Se eu quero o valor de x, seria menos o menos 1, que é o valor de b, ou seja, seria 1 mais ou menos a raiz de 169 dividido por 2, ou seja, é 1 mais ou menos 13 dividido por 2, cujas raízes você vai encontrar 7 e menos 6. De posse disso, nós vamos fazer agora o estudo do sinal, tanto para a função do primeiro grau como para a função do segundo grau. Na função do primeiro grau, como eu tinha falado para vocês, esta função ela é crescente, a raiz é igual a 5, o que está acima é positivo, o que está abaixo, negativo. Com respeito à função g de x, ela é uma função do segundo grau, o valor de a é positivo, portanto ela é crescente voltada, ela tem a concavidade voltada para cima, e lembrando, o que está acima do eixo é positivo, o que está abaixo é negativo. Aqui eu não tenho como julgar o que é que eu tenho como solução, porque ele quer o quociente destas duas expressões. Portanto, eu vou precisar de algo a mais. E este algo a mais seria uma tabela ou um quadro de sinais. Nesse quadro de sinais, a gente viu que, vamos voltar aqui um pouquinho, o que está antes do 5 é tudo negativo. O que está antes do 5 na função f é negativo, e o que está depois é positivo. Já na função g, a gente viu que o que está entre menos 6 e 7 é negativo, e o que está antes do menos 6 e depois do 7 são positivos. Como eu quero o quociente, eu vou ter que fazer o jogo de sinal. E neste caso, para o jogo de sinal, vemos que menos por mais dá menos. Se eu quero o menos por menos dá mais. Se eu quero mais por menos dá menos. E se eu quero mais por mais dá mais. A pergunta é, na minha solução, o que é que ele quer? Ele quer que seja menor ou igual do que zero. E ser menor ou igual do que zero é o que é negativo. Portanto, eu teria antes do menos 6 e entre o 5 e o 7, que é o que nós vamos ver aqui na solução. Eu acho que eu peguei aqui a solução errada, porque era para ser menor ou igual do que zero. E aqui eu coloquei o que é maior ou igual do que zero. Mas faça só essa correção que eu não teria como mudar agora. Coloque aqui, em vez de você ter menor ou igual, você vai colocar maior ou igual, tá ok? Foi um pequeno equívoco na hora da resolução. Mas o procedimento é o mesmo, tá? Então aqui a única coisa que foi, em vez de eu pegar a parte negativa, como seria o correto, eu peguei a positiva. Então eu inverti lá para poder ter uma solução mais clara, tá? Então neste caso, qual seria a minha solução? O conjunto de solução seria todos os valores de x que está entre menos 5 e 6 e os que são maiores ou iguais do que 7. Por que que o 6 ficou menor apenas? Então vejamos aqui. Nesse caso, também o 7 deveria ser apenas maior. Por quê? Tanto o 7 como o menos 6 tem como raiz aqui, ó, desta expressão que está no denominador. Se ela está no denominador, aqui não é maior ou igual, apenas maior. Explico por quê. O denominador não pode ser igual a zero. E é interessante que aqui, ó, a bolinha está aberta. Na hora de escrever, eu escrevi errado, mas está aí feita a correção. Faça essa correção no seu caderno na hora de estiver fazendo as anotações, ok? Faça essa pequena correção. Bom, dando continuidade, resolver esta inequação, menos x ao cubo, menos 4x menor do que zero. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar ela, ou melhor, vou colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, você tem menos x ao cubo dividido por x dá menos x ao quadrado. Menos 4x dividido por x dá menos 4. Isso menor do que zero. Portanto, eu tenho uma inequação produto, onde eu vou dividir em duas funções. A primeira é x e a segunda é menos x ao quadrado menos 4. Ora, feito isso, nós vamos calcular os zeros dessa função. Na primeira, x é igual a zero, resolvido. Já na segunda, menos x ao quadrado menos 4,
Se eu passo o menos 4 para o segundo membro, ele vai positivo, multiplico tudo por menos 1, você teria x ao quadrado igual a menos 4. E eu não teria nenhum valor real que torne essa função possível. Portanto, aqui eu não tenho R$0, não possui zeros reais. Logo, quando eu vou desenvolver o estudo dos sinais, por se tratar aqui de uma função do primeiro grau, a função ela é crescente, pois o valor de A é positivo, o que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo. Já na segunda função, ela é uma função do segundo grau, o valor de A é negativo, a concavidade está voltada para baixo, por não possuir zeros reais, nós vamos dizer que ela está para baixo e totalmente abaixo, portanto, tudo aqui é negativo, porque tudo está abaixo do eixo X. Então, eu vou pegar essa parte dos sinais em zero e a outra aqui que não tem um parâmetro, porque tudo é negativo. Então, eu vou colocar aqui numa tabela. Neste caso, o que nós vamos ver que antes da função f de x, que corresponde à raiz zero, antes é negativo, depois é positivo. Já na função g de x, tudo é negativo. Vamos fazer um jogo sinal, menos por menos dá mais, e mais por menos dá menos. A pergunta é, o que ele quer? Que seja menor do que zero. Se eu quero que seja menor do que zero é o que é negativo. O que é negativo, como é apenas menor, a bolinha é aberta. Portanto, aí você tem a sua solução, que seriam todos os valores de x maiores do que zero. Ok? Ou podemos dizer que aqui seriam os números reais não negativos. Ok? Porque tem o zero, melhor, não posso falar aqui, não é o não negativo, porque eu teria aqui o zero se eu falasse não negativo, ou seriam os números positivos apenas, pronto, seria isso, ok? Vamos para uma próximo exemplo, tá? Nesse exemplo, normalmente quando a gente está resolvendo, nós temos que comparar a inequação quociente com zero, mas aqui está com 1. Então, o que eu tenho que fazer no procedimento nesse caso? Quando acontecer do segundo membro ser um número diferente de zero, você tem que passar esse número para o primeiro membro. Portanto, passando o 1 para o primeiro membro, ele vem negativo. Eu vou tirar o MMC de 2x mais 10 e o 1 que está aqui no denominador, ok? Fazendo isso, nós partimos para cá. Ou seja, você vai pegar 2x mais 10, vai dividir por ele mesmo, dá 1, vezes x mais 1 ao quadrado, é x mais 1 ao quadrado. Lembrando que eu preciso desenvolver esse quadrado da soma. Fica o quadrado primeiro, dá x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 2x, mais 1 ao quadrado, que é 1. E aqui vai ficar 2x mais 10 multiplicado por 1. Como é, no caso, por menos 1. Então, vou trocar o sinal no produto, que fica menos 2x menos 10. Portanto, aqui você organizando vai ficar x ao quadrado. 2x menos 2x vai dar 0. 1 menos 10 dá menos 9. Então, você tem x ao quadrado menos 9 sobre 2x mais 10. Ora, isso maior ou igual do que 0. Eu vou novamente fazer aquilo que eu fiz na questão anterior. Eu vou chamar essa primeira parte aqui de um f de x. Se eu não estou enganado, eu chamei essa outra parte aqui de h de x. Vamos ver aqui o que eu coloquei. Então, não, continuei colocando g de x. Então, nesse caso, eu vou pegar x ao quadrado menos 9, vou igualar a 0, descobrir as raízes, você vai perceber que se você calcular aí as raízes dá mais 3 e menos 3. Já na segunda função, que é do primeiro grau, você tem que 2x mais 10, você vai igualar a 0, você descobre que o valor de x é menos 5. Ora, no gráfico aqui, ou melhor, no estudo dos sinais, você tem que, ao pegar x ao quadrado menos 9, a concavidade está voltada para cima, pois o valor de A é 1. Ela tem duas raízes, menos 3 e 3. O que está abaixo aqui do eixo é negativo, o que está acima do eixo é positivo. Já na segunda função, por se tratar da função do primeiro grau, você tem uma reta crescente, já que o valor de A é igual a 2 maior do que 0. E o que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo. Vamos pegar essas raízes, menos 3, 3 e menos 5, colocar na reta numérica. E aqui é um ponto bem interessante, que alguns alunos cometem o seguinte erro, não colocar na ordem crescente. E a primeira função que nós tínhamos é onde as raízes é menos 3 e 3, entre elas é negativo e fora é positivo. Então, entre menos 3 e 3, na função f de x, você tem negativo,
o que está antes e o que está depois é positivo. Já na função g de x, nós tínhamos por raiz menos 5. Antes estava negativo, depois positivo. Lembrando que aqui eu preciso fazer o nosso jogo de sinal. Mais por menos dá menos, mais por mais dá mais, menos por mais dá menos, mais por mais dá mais. A pergunta que eu tenho que fazer, o que é que ele quer nessa questão? Ele quer o que é maior ou igual do que zero. Maior ou igual do que zero, você vai ter nesse intervalo entre menos 5 e menos 3 e depois do 3. Resta saber se vai ser maior fechado, bolinha fechada ou bolinha aberta. Lembrando que o denominador sempre é bola aberta. Mas como ele quer maior ou igual do que zero, nós vamos pegar aqui que em 3 corresponde à parte do numerador, fica bolinha fechada. Já com respeito ao menos 5, que corresponde à raiz do denominador, a bolinha aberta. Portanto, a minha solução está aqui colocada. Seria o quê? Seria entre menos 5 e menos 3, fechado em 3, aberto em menos 5, e maior ou igual do que 3. Esta seria a nossa solução. Vamos dar prosseguimento. Vamos agora colocar aqui, determinar a área da parte azul. Apesar que eu acho que isso aí é verde, mas deixa azul. Da figura em função de x e encontrar o maior valor inteiro que x pode assumir. Bom, a primeira coisa, indicando a área da parte... eu até mudei aqui para verde, que eu não considerei isso aqui azul. Se for azul, eu tenho que mudar meu óculos, mas vamos lá. Indicando a área da parte verde por A, temos que A de x seria dado por quem? Ora, seria toda esta região, seria a raiz de 5 vezes a raiz de 5, seria um quadrado, só que eu vou retirar esse cantinho que é o outro quadrado. Então, a área dessa parte azul seria a área toda, que é raiz de 5 ao quadrado, menos essa parte aqui em branco, que seria menos x ao quadrado. Logo, eu teria aqui uma expressão do tipo menos x ao quadrado mais 5. Ora, isso aqui é uma equação de segundo grau, onde o valor máximo para x é raiz de 5, está dado aqui na questão já. E o menor valor, claro que vai ser zero. Bom, mas como ele quer a área possível, o que é que eu vou pegar? Quando o x é maior do que zero. E raiz de 5 eu sei que é 2,24. Logo, o maior valor inteiro que x pode assumir é 2. Já que ele coloca aqui o maior valor inteiro. Alguém vai querer fazer conta aqui. Tome muito cuidado. Olha a pergunta que ele está fazendo. Ele disse o maior valor inteiro. E o maior valor inteiro, como eu sei que a raiz de 5 ela é aproximadamente 2,24, o maior inteiro seria 2. Portanto, está aqui a minha solução. Vamos para a próxima questão. Resolver no conjunto dos números reais o seguinte sistema de inequações. Bom, a primeira inequação, a gente já mostrou aqui como você faz isso aqui, tá? C igual a zero, descobre as raízes, depois você faz um estudozinho de sinal e vê onde é que é o positivo, ou maior do que zero. Já o denominador, eu tenho que reorganizar ele. Então, vamos lá por partes. Primeiro, vamos pegar a parte do denominador, ou melhor, da segunda inequação, e reorganizar ele. A primeira coisa é fazer aqui uma multiplicação. De que forma? Menos 1 meio vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado sobre 2. Menos 1 meio vezes x dá menos x sobre 2. Isso menor ou igual do que 1/3 vezes 3 dá 1. 1/3 vezes menos 6x dá menos 2x. Você agora pode tirar o MMC. Aqui ficaria menos x ao quadrado menos x. E aqui ficaria tudo multiplicado por 2, tá? Ficaria 2 menos 4x. Passa primeiro mesmo, vamos somar o que tem que somar. E você vai encontrar menos x ao quadrado mais 3x menos 2 menor ou igual do que zero. Então, aquela inequação que você tinha no início, ela pode ser escrita dessa forma. Opa, deixa eu mudar aqui. Ela pode ser escrita dessa forma. E como eu já tenho a primeira da mesma maneira, agora nós vamos resolver cada uma separadamente. E ao resolver aqui separadamente, na primeira, eu vou igualar a função f de x, calculo o delta, calculo o valor de x. Delta seria igual aqui 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 8, daria 4 mais
32, que dá 36. Bom, aí você tem como raízes menos 4 e 2. Lembrando que aqui fica menos 2, mais ou menos 6 sobre 2. Você encontra essas duas raízes. Faça a mesma coisa com g de x. Você tem menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Você vai calcular os zeros dessas funções. Calcula o valor do delta. Delta é o quê? 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 2. Então você tem 9 menos 8, que é igual a 1. Logo você vai encontrar as raízes 1 e 2. Cujos zeros das funções para cada inequação seriam o quê? Olha, nesses zeros das funções nós podemos estudar os sinais. Lembrando que na primeira função o valor de a é positivo e tem duas raízes. Então é voltado para cima, as raízes é menos 4 e 2. Entre as raízes o gráfico está todo abaixo do eixo, então é negativo. Já antes do menos 4 e depois do 2, veja que o gráfico está totalmente acima do eixo, então são positivos. Lembrando que ele é apenas maior do que zero. Já na segunda função, você tem que o valor de a é menos 1, então a concavidade é voltada para baixo, só que lá ele coloca menor igual a zero. Então, você tem as duas raízes 1 e 2, e note que o gráfico entre 1 e 2 está totalmente acima, então é positivo. Mas antes do 1 e antes do 2 são negativos. Então eu vou pegar agora esse estudo do sinal que foi feito para a função f e para a função g e vou juntá-los. Juntá-los de que forma? Você tem uma região, na primeira solução, seria o que? O S1 é o que eu tenho antes do menos 4, bolinha aberta, e o que eu tenho depois do 2, bolinha fechada. Já na função g, você tem o que? Antes do 1, bolinha fechada, e depois do 2, também bolinha fechada. Note que eu tive a preocupação de colocar as raízes em ordem crescente. Menos 4, 1 e 2. Porque a partir de agora, eu vou olhar as regiões que são comuns. Porque no sistema de inequações, você vai fazer a interseção das soluções. E neste caso, a interseção vai ser essa região antes do menos 4 e vai ser a região depois do 2. Resta saber se eles vão estar abertos ou fechados. Lembrando, para estar na solução, tem que estar nos dois. Logo, o menos 4 não está presente aqui, logo ele não vai estar na solução final. O 2 também não está presente, ele não vai estar na solução final, que é o que eu tenho aqui. Olha, você tem como solução antes do menos 4, que é a região comum, e depois do 2, que é a região comum. Mas os dois estão abertos, porque na solução 1, os dois não fazem parte da solução. Portanto, a minha solução seria qualquer valor real x, onde o x é menor do que menos 4 e maior do que 2. Tá? Vamos lá para mais um exemplo. Tá? Nesse exemplo, resolver em R a inequação. Você observa aqui que ele vai formar um sistema de inequações. A primeira parte, você pode pegar entre 4x ao quadrado menos 7x mais 2 menor ou igual do que 2x ao quadrado menos 3x mais 2. E a segunda parte você pega 2x ao quadrado menos 3x mais 2 menor do que menos 3x mais 4. Então, pega a primeira parte, você vai passar o 2x ao quadrado para o primeiro membro, o menos 3x para o primeiro membro e mais 2 para o primeiro membro. Ficando aqui 2x ao quadrado menos 4x menor ou igual do que 0. Já na segunda parte, eu vou passar o menos 3x e o mais 4. Então vai ficar 2x ao quadrado, aqui o menos 3x com mais 3x vai embora, fica 2x ao quadrado menos 2. Isso menor do que 0. Agora, eu vou pegar cada inequação separadamente e vou resolvê-las separadamente, encontrando duas soluções. Para 2x ao quadrado menos 4x, eu vou igualar a 0. Você pode colocar o x em evidência, ficaria 2x em evidência no caso, fica 2x vezes x menos 2, cujas raízes são 0 e 2. Já na segunda equação, você tem 2x ao quadrado menos 2. Se você igualar a 0, passa menos 2 para o segundo membro, você vai ficar com x ao quadrado igual a 1, onde o x é igual a mais ou menos 1. Seriam os zeros da função. Então, jogando o estudo do sinal aqui, nós temos duas funções do segundo grau, todas as duas vão ter a concavidade voltada para cima e todas as duas com duas raízes. Na primeira parte, observe que ele quer menor ou igual do que 0. Então seria a região que está abaixo do eixo, porque é a região negativa. E as duas fechadas. Já a segunda função, também a concavidade está voltada para cima
toca em dois pontos, menos 1 e 1, e ele quer a parte negativa. Então seria a região entre menos 1 e 1, que é o que está abaixo do eixo. Então eu vou pegar agora essas duas soluções e vou colocar numa única solução. Observe que a primeira parte está entre 0 e 2 fechados, e a segunda parte está entre menos 1 e 1, tá? Aqui não foi colocado, mas aqui é 1. Bom, para a minha solução eu tenho que olhar o que é comum, e a região comum é entre 0 e 1. Portanto, aqui está errada essa solução, né? Já perceberam que aí está errada essa solução, tá? Porque quando eu vou olhar aqui, ela está totalmente errada, mas eu vou deixar para que vocês possam estar resolvendo essa questão para mim. Uma vez que ele quer a interseção. A interseção seria entre 0 e 1, tá? E aqui você vê que ele botou entre 1 e 1. Aqui foi erro total. Então, meus amigos, faça a correção. A região que ele quer não é essa, tá? A região vai ser essa aqui, ó. Ó, a região que ele quer é essa aqui. E observe que aqui, ó, vou até botar grandão, a bolinha aberta. Mas aqui é fechada, porque ele está presente aqui e está presente aqui embaixo. Então a solução seria essa aqui, ó. Opa, vou botar aqui um pouquinho menor. A solução seria entre 0 e 1, 0 fechado e 1 aberto, tá ok? Então faça essa pequena correção, por favor. E vamos para inequações simultâneas. Determinação do domínio de uma função por meio de inequações. Vamos determinar o domínio da função dada pela lei. Observe, se ele quer o domínio, eu já tenho que essa região que está dentro da raiz quadrada, ela tem que ser o quê? Maior ou igual do que 0. Se ela tem que ser maior ou igual do que 0, eu vou me preocupar apenas com ela. Mas aqui recai numa inequação do segundo grau. Ou seja, a parte superior eu vou chamar de f de x, a parte inferior eu vou chamar de g de x. Fazendo isso, quando eu pego x ao quadrado menos 2x mais 1, se você vai calcular o valor do delta, vai dar 0. Então eu tenho duas raízes reais iguais, ou um zero real duplo, e neste caso ele é igual a 1. Já na função h de x igual a 2x menos 7, isso aqui é uma função do primeiro grau, se é igual a 0, você vai descobrir que o valor de x é 7 sobre 2. Fazendo isso, nós vamos usar um velho esqueminha aqui de sinais. Observe que na função x ao quadrado menos 2x mais 1, a concavidade é voltada para cima, pois o valor de a é positivo. Nós vimos que o delta é igual a 0, então ele só toca um ponto. E esse ponto é a raiz ou o zero da função, que é igual a 1. Então tudo aqui vai estar acima do eixo. Portanto, tudo é positivo. Lembrando que no 1 é 0, mas o resto é tudo positivo. Bom, mas na h de x, você vai observar que a função ela é crescente, pois o valor de a é igual a 2, e acima é positivo, abaixo negativo. Joga na tabelinha de novo. E aí você vai perceber aqui que mais por menos é menos, mais por menos é menos, mais por mais é mais. Ah, eu não falei, mas você olha lá no gráfico, na função f de x, tudo é positivo, com exceção do 1. E g de x, antes de 7,5 é negativo, depois é positivo. Fazendo jogo sinal, você vai encontrar essa solução. E aqui, se você voltar um pouco, ele quer que seja maior ou igual do que 0. Mas o denominador não pode ser 0. Portanto, a minha solução, ele quer o que é positivo, mas lembrando que aqui não pode ser solução, o 7 sobre 2, e ele quer o positivo é apenas o que vem depois. Portanto, a minha solução vai ser apenas 7 sobre 2, ou x maior do que 7 sobre 2, ok? Bom, eu encerro a nossa aula por hoje. As aulas estão ficando um pouco mais longas, essa aqui foi em torno de quase 30 minutos. Lembre-se, olhe os livros que a gente está usando. Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, do Gelsiese. Do Gelsiese. Esse é o livro base que a gente está utilizando e também o Temas e Metas. Procure esse livro, Temas e Metas, ele é sensacional. É um livro antigo, mas que ele te dá uma boa base como trabalhar esses conteúdos. E você pode aprimorar ele um pouco mais com Fundamentos de Matemática Elementar. E se você estiver ministrando aula para alunos de primeiro ano, eu aconselho procurar os livros que estão sendo trabalhados atualmente. Eles têm muitas questões, principalmente voltadas para
o Enem. Mas o nosso propósito nesse conteúdo é trabalhar melhor essa parte para que os conceitos fiquem fixados, tá? Não simplesmente trazer problemas, mas se você encontrar algumas questões que envolvam problemas, principalmente voltados para o Enem, você pode pedir as questões que a gente vai estar respondendo para vocês. Então eu fico por aqui, até a nossa próxima aula, lembrando que não deixe de responder as nossas questões e mande as suas dúvidas. Lembrando que o nosso WhatsApp está disponível no grupo da turma para que você possa estar tirando estas dúvidas, tá ok? Aproveite lá, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever. E até a próxima aula.